É que eu estou com um sistema novo aqui e o som ainda não está muito estabilizado. Mas vamos discutir, Lucas, esses últimos capítulos, que basicamente complementam o argumento que ela começa a desenvolver nos capítulos imediatamente anteriores, de que para se reproduzir ampliadamente o capital requer a incorporação de formas pré-capitalistas de produção, o que leva à formação, à ampliação do mundo colonial, à conquista de áreas de influência, à construção de ferrovias para estimular o comércio em várias partes do mundo, à formação de governos títeres, de financiamento da própria compra, né, por parte dos países em formação. E, por fim, essa tese do desenvolvimento da acumulação, também a partir do militarismo. Ela coloca como dois instrumentos ali do imperialismo, né? Os empréstimos, como se for ampliar isso para uma dominação, uma inserção e daí dominação de novos territórios do ponto de vista financeiro ali, da dependência econômica, e que aí nesse processo, aquela descrição ali que ela faz do Egito é bem completa, né? Que aí, tipo, no meio desse Sim, processo de inserção do capital ali vai destruindo todas as formas, não só de produção, mas de organização social ali. A galera acaba recorrendo também a grandes massas de trabalho escravo e tudo mais. E, e baseado nessa dependência aqui, e aí ela falando bem claramente, né, do tipo, tu pega um empréstimo para pagar outro, e vai indo, vai se criando uma rede ali, né? Vai ficando preso nisso, né? Vai se criando uma dependência que dura até hoje. uma dívida pública, né? Vai se alimentando, né? E, por outro lado, o militarismo também, né? Que aí ela vai fechar muito bem ali com aquela ideia de um setor novo que se coloca ali para a realização da mais-valia. E, por outro lado, também para garantir a inserção dessas novas formas de produção e de distribuição ali nesses países que, tipo, se tivesse que esperar ao sabor do destino, assim, algumas formações sociais desenvolverem o mercado, vai séculos, milênios, talvez nem aconteça, né? O capital precisa ir lá com um exército, com um soldado, né? Servo bélico, que ela chama ali, para garantir, né? Forçar a goela abaixo, assim, essas novas formas de organização. Mas eu achei ali muito completo, assim, aquele capítulo sobre o Egito, e depois ela fala também sobre a Turquia, né? E aí hoje eu me lembrei que eu estava vendo um tempo atrás, assim, alguns meses atrás, eu estava acompanhando alguns debates que têm rolado, principalmente na internet, assim, sobre a questão da China, né, contemporânea, e aí os argumentos de ambos os lados, assim, sempre mobilizam ali o debate sobre imperialismo, né, aí vai ter aquela discussão, se a China é uma formação capitalista, uma formação socialista de mercado, ou enfim, né, e aí a discussão também sobre a postura imperialista da China, né, se existe ou não, e caso exista, como que
como que ela está estruturada e tudo mais. E aí os argumentos, lendo esses capítulos aí, me pareceram bem mobilizar também esse debate aí da Rosa, né? Porque tem algumas pessoas que vão argumentar no sentido de que a China, embora ela faça investimentos e empréstimos para outros países e outros setores da Terra, né? Ela não tem uma presença militar muito grande, né? Não tem como comparar a presença militar da China com a presença dos Estados Unidos em determinados territórios, por exemplo, e tudo mais. E, enfim, né? Me parece que ambos os lados assim, vão mobilizar bem esses dois polos, assim, que a Rosa separou bem ali, que é a dominação do ponto de vista econômico, né? Tipo, seja por meio de empréstimos ou por penetração do capital ali, e por outro lado o militarismo, né? Tipo, domínio, cercar um país de base militar e tentar garantir os interesses do país ali na base da força, né? Mas bem interessante, assim, eu ainda não consegui formar uma opinião sobre esse debate chinês, assim, mas me pareceu que a Rosa já estava observando bem, assim, a tendência do imperialismo naquela época, né? Eu acho que ela é bem detalhada, você tem razão na, na análise que ela faz, né? O exemplo do Egito é um exemplo em que ela faz um histórico, né, da dominação progressiva do capital europeu, francês e inglês, né, sobre o Egito, como isso vai transformando a sociedade egípcia, vai dando origem a um Estado egípcio. Em certa medida, ela está falando do Brasil também, como já comentamos em debates anteriores, né? Você vê o capital inglês financiando a construção de ferrovias para penetrar até as áreas produtoras de café e de açúcar, o financiamento por parte de bancos e do próprio governo inglês, atividades sendo desenvolvidas no Brasil, incluindo aí a compra de produtos ingleses, né? É interessante essa operação porque ela se mantém no capitalismo e se mantém no âmbito, e até se sofisticou e se tornou mais complexa, no âmbito do capital comercial individual e até do capital industrial. Então, a gente vê, por exemplo, grandes redes de loja de varejo, por exemplo, oferecendo cartões de crédito para as pessoas que vão comprar suas mercadorias. Então, a empresa tem uma financiadora que financia a compra da pessoa. Claro que depois de um prazo, essa pessoa vai ter que saldar o compromisso. Mas isso que ocorre hoje com Carrefour, com Riachuelo, etc., com Renner, com uma quantidade grande de empreendimentos comerciais e industriais. Você vê, por exemplo, aí as empresas que produzem material esportivo, que também financiam a compra que você faz do produto dela. É praticamente um adiantamento do dinheiro. É claro que nesse adiantamento do dinheiro há a incorporação de juros, né? A prática da usura, mas tudo potencializando o capital. Não sei se a análise que ela faz do desenvolvimento do militarismo tem, qual poderia ser o termo, uma certa originalidade
em relação às análises que o Marx fez anteriormente, porque já desde aquelas análises da acumulação primitiva, quando Marx desenvolve arrazoados sobre a formação do Estado moderno, incluindo aí o sistema tributário, que é um elemento crucial para a constituição do Estado, ele já adianta que o elemento mais importante dessa máquina de arrecadação de recursos para o financiamento da atividade estatal é o imposto indireto sobre o consumo, que vai recair particularmente em cima do trabalhador. É claro que a sociedade não vai ter, como a Rosa aponta, apenas trabalhadores e empresários, mas ela indica aí os pequenos produtores, os camponeses, que também vão consumir, e uma parte dos recursos desses camponeses, desses pequenos produtores urbanos, vai ser incorporada no financiamento do Estado. Mas ela exclui a burguesia desse financiamento, e eu acho que isso não poderia ser feito. Você vê que o modelo que o Marx desenvolve no livro 2 apresenta como elementos essenciais o consumo dos empresários dos dois setores, Departamento 1 e Departamento 2. Ele até especifica o Departamento 2, dividindo em Departamento 2A e 2B, o Departamento de Bens de Consumo, que ele quase põe entre aspas, chamados necessários por parte do burguês. Então, claro, o burguês tem que comer também. Mas o Marx adianta, olha, o consumo do empresário vai ser qualitativamente muito superior ao do operário. E quantitativamente superior ao do operário. Mas também ele especifica o consumo de luxo. E aí vai montando o modelo em torno desses segmentos. Como o empresariado capitalista compõe a base de consumidores, na medida em que parte da mais-valia é gasta pelo empresariado capitalista como renda, esse empresariado capitalista vai comprar também objetos de consumo agravados por impostos. Então, acho que essa componente do cofinanciamento, né, ela dá praticamente uma exclusividade, ou quase uma exclusividade, ao financiamento do Estado por parte da classe trabalhadora. Claro, ela arca com a maior parte, com a parte mais significativa. Acho importante essa observação dela, que a classe trabalhadora financia a máquina que vai reprimi-la. Financia a máquina de preservação do poder do empresariado capitalista. Agora, essa ênfase no militarismo, eu acho que é uma novidade importante na análise dela, embora a formação dos exércitos permanentes seja algo que acompanhe a constituição do Estado capitalista. Entretanto, esse Estado que está avançando pelo mundo, naquele momento que a Rosa está escrevendo, em busca de áreas de investimento, de matérias-primas, de novos mercados,
transformando e incorporando violentamente uma grande quantidade de sociedades para poder vender o seu produto, exportando capital para poder realizar a sua mais-valia. Ele vai ter uma necessidade ampliada de força militar. Para ela, na época, é uma força terrestre e naval. É claro que tudo isso já está lá na formação do, do próprio Estado, mas vamos levar em conta a característica nova que isso adquire da época da Rosa, do Lênin até nossos dias, com a formação do chamado complexo industrial militar. É o desenvolvimento de uma série de segmentos da indústria, exclusivamente ou parcialmente, apenas para equipar as Forças Armadas do Estado. Considerando que esse Estado está concorrendo com outros Estados capitalistas, e no contexto da Rosa, e eu acho que isso não se esgotou no nosso momento, no nosso contexto também, é um momento em que o Estado ele pode entrar em guerra a qualquer momento, né? A própria indústria militar se torna uma fonte de realização de mais-valia e acumulação do capital para determinados países. E tipo, até hoje, na verdade, a fatia da indústria desse setor é muito, muito grande, né? Tipo, muitas grandes empresas que estão no segmento de venda de peças e componentes específicos ou de artefatos militares mesmo, né? Finais e tal. E também interessante ver que, tipo, boa parte até da tecnologia depois inserida e ampliada para o consumo tem origem nesse desenvolvimento técnico do complexo industrial militar, né? Como, por exemplo, a própria internet e tudo mais, que depois vai se incorporando no modo de vida, assim, mas, tipo, foram potencializadas e, tipo, de uma forma muito rápida, né? Pelo crescimento absurdo ali no século XX desse complexo, né? Claro, você vê, ela está escrevendo isso, ela está falando, está aberta a uma época de catástrofes. Logo à frente ocorreria a Primeira Grande Guerra, logo depois a Segunda Grande Guerra, seguida de uma quantidade enorme de guerras localizadas, de guerras de libertação colonial. Guerras de libertação colonial são guerras contra esse capital. E ela está descrevendo aí. Capital que tem que redimensionar a maneira como ele se incorpora naquela ex-colônia. Mas quando a gente analisa uma empresa como a Embraer, e boa parte das empresas do complexo industrial militar tem essa composição, ela, por um lado, projeta, produz e vende aviões civis, mas, ao lado dessa produção de equipamentos civis, ela produz equipamentos militares. É o Super Tucano, é a reciclagem da aviônica de aviões já em uso da FAB, aqueles aviões de transporte militar e etc., que tem um mercado. Observa, por exemplo, a Boeing. Então, além das empresas que produzem especificamente equipamentos militares, fuzis, tanques, bombas, incluindo nucleares, satélites hoje,
Tem aquela frase do Kalashnikov, do criador da AK-47, que ele fala que ele. Não me lembro exatamente, mas ele fala: eu queria produzir colheitadeiras. A culpa de eu ter feito a AK-47 dos nazistas, algo assim, tipo. O cara foi todo um. O cara poderia ser um grande engenheiro, desenvolveu uma máquina agrícola muito avançada e tal, acabou aplicando conhecimento para produção de arma, né? É uma anedota, assim, mas tipo, Claro, que é o fuzil mais famoso de todos, né? E se tornou uma das armas mais eficientes aí do contexto. E aí a tecnologia da produção de armas, o segredo industrial da produção de armas, tudo isso se torna um elemento muito importante do jogo. Você vê que o casal Rosenberg foi executado nos Estados Unidos por alegadamente ter passado segredos da tecnologia nuclear para os soviéticos, e não foram os únicos. Mas esse complexo industrial militar, ele adquire tal força no interior de algumas sociedades que ele passa a influir na dinâmica política, a eleger presidentes, a influir na composição dos parlamentos. É uma fração do capital que adquire proeminência política. E aí, a realização de guerras passa a se efetivar não só para a ocupação de novos territórios, etc., mas simplesmente para vender equipamentos do complexo industrial militar. Eu acho que essa componente está presente aí em guerras como a, a da Ucrânia, esse genocídio é, que Israel está promovendo em Gaza. esses tempos estava, acho que logo depois dessa última eleição do Trump, o pessoal comentando assim, tipo, eu sempre tô vendo assim, uma parte da mídia que é mais crítica, né, que expõe esse tipo de coisa, que é a fatia do, do investimento norte-americano que vai para a Ucrânia, por exemplo, para Claro, não, financiar isso, claro. financiar aquilo. Então, tipo, os caras falando, cara, é algo que tu não. Geralmente, um americano médio talvez não pare para pensar, né, e tal. Mas, por exemplo, é muito maior o investimento do que, sei lá, em educação, em coisas básicas, né? E daí acaba tendo essa influência, né, do tipo, não é nem até o país que está em guerra, mas daí a classe trabalhadora daquele país tem que ajudar a financiar, por meio desses repasses, a guerra em outros lugares, né? E, tipo, por aí. É, exatamente. O caso da Ucrânia é um caso que está se tornando clássico, né? Porque as terras da Ucrânia estão sendo ocupadas por grandes empresas. O Trump está negociando a paz a partir da concessão de minas de lítio e por aí vai, né? É uma posição colonialista, né? Ele usa a possibilidade da paz, as possibilidades do fim da guerra, como uma arma de penetração do capital. Agora, no conjunto, Lucas, eu acho que o livro da Rosa é um livro importante, é um marco na análise do imperialismo. Você vê que ela fala que os trusts e cartéis são muito importantes, mas ela deixa fora da análise. Ela fala assim, tem um peso grande no atual contexto, mas ela não desenvolve uma análise específica
sobre esse capital monopolizado que o Lenin vai fazer no imperialismo, o estágio superior do capitalismo, que o Lenin chama só um esboço de economia, né, popular. Esse ele chega a ser cansativo de tanto dado que ele traz, né? Ele tá Sim. muito bem informado. Mas ela levanta debates muito relevantes e que ficaram num segundo plano nas discussões que usualmente se travam no campo da economia, né? Ela pega a crítica que o Marx faz ao Adam Smith, ao Sismondi, etc., no livro 2, e desenvolve bastante isso. Detalha a crítica ao Rodbertus. Achei os capítulos de crítica aos economistas marxistas russos muito importantes. Suspeito que ela tenha começado, eventualmente até desenvolvido, um capítulo sobre o Lenin e depois tirado. Porque num Eu tô dos capítulos. acreditando, eu tô Hein? acreditando muito nisso depois do que a gente conversou, assim, até em edições posteriores, talvez, alguma revisão de É, posição. não, porque tem um capítulo em que ela relaciona o Lenin, chamado aí no livro de Ilyin, junto com os outros economistas que ela criticou, mas ela não fez uma crítica ao Lenin. Ela só fez algumas observações pontuais sobre um livro do Lenin sobre o romantismo econômico, que é uma crítica do Lenin ao Sismondi. Agora, quando ela avança nesses últimos capítulos para análise do imperialismo, o livro se torna particularmente brilhante, né? Por outro lado, nós temos que deixar na agenda de discussão essa tese que sustenta o livro, que é a tese de que o capital se expande à custa de modos de produção não capitalistas. E que a eliminação desses modos de produção não capitalistas, ou a generalização das relações capitalistas de produção pelo mundo, geraria uma trava estrutural na reprodução do capital. E aí, no finalzinho, ela fala: não, mas os trabalhadores mobilizados precisam pôr um fim nisso antes que isso chegue espontaneamente a uma crise geral. Né? Eu acho interessante porque você vê as obras do Lenin, do Trotsky e tal, elas espelham essa concepção, essa antevisão de uma iminência de um processo revolucionário. O quanto isso seria realizado, né? Vamos ver aí a Revolução Russa e outras revoluções, a própria Revolução Alemã, em que a Rosa foi assassinada, do pós-Primeira Guerra. Então, historicamente, é um processo que se desdobra dentro de limites que não poderiam ser antevistos por ela, né? E nem por ninguém. Quer dizer, é um processo que se desdobra, mas de uma forma que gerou um contexto histórico um pouco diferente do que ela otimisticamente imaginava ali em 1913. Se bem que até a queda da União Soviética, ainda havia em muitos partidos políticos o otimismo de um socialismo iminente.
Era a minha visão de mundo na juventude, pelo menos até os 30 e tantos anos. Era um contexto em que parecia que o capitalismo estava se desfazendo. Você vê aquele período de derrota das potências coloniais na África, a instituição de regimes assemelhados ao socialismo nesses países. Era Cuba mandando tropa lá para Angola, foi a independência da Guiana, do Suriname, também com a instalação de regimes socializantes. O Sudeste Asiático, né? Nem precisa falar, Vietnã, Laos, Camboja, o desenvolvimento revolucionário da China, que mais tarde se torna pragmático, né? Então, era um mundo que, ainda que se desdobrasse décadas após o Livro da Rosa, parecia confirmar o prognóstico. Esses processos ali do Vietnã, por exemplo, o impacto que tiveram, né, até culturalmente, assim, tipo, muita simpatia ao redor do mundo, assim, tipo, seria muitos... Eu via uns documentários sobre a ditadura, por exemplo, aí os militantes, alguns militantes falando, cara, fui muito influenciado pela questão da guerra do Vietnã, né, a gente via e tal, tipo, exemplos Vietcongs e tudo mais. Então, era meio que imagino que seja um pouco semelhante àquela atmosfera que a Rosa estava vivenciando, né, do tipo, Claro, claro. de uma solidariedade mais global, assim, e, tipo, grandes expectativas, o bagulho tá ruindo, tá ruim a situação, vamos, me parece semelhante, claro, que dadas as devidas proporções, né, que na época do Vietnã Estados Unidos já tava jogando umas bombas bem tecnológicas, assim, lá, que os caras estão achando até hoje, né, as bombas Não, atômicas. os caras arrasaram o Vietnã com napalm, áreas de floresta que até hoje não se recuperaram. E foi a primeira grande derrota militar dos Estados Unidos, né? Foi uma espécie de Stalingrado dos Estados Unidos. E também um aspecto interessante, tipo, eu sou fascinado, assim, às vezes vejo uns vídeos, os caras explicando a tecnologia por trás das armadilhas dos Vietcongs, assim. Os negócios majoritariamente artesanais, assim, tipo, e bem usando lógica, assim, tipo, os caras conseguiram expulsar a maior potência militar do planeta na Claro. base da guerrilha raiz, assim, muito, muito foda. Não, criaram uma rede de túneis, né, no Vietnã, e se movimentavam por baixo da terra, tinham apoio popular, que ajudava a esconder. As tropas americanas torturavam os civis para que eles denunciassem os Vietcongs, mas o Vietcong era o filho, era o parente. Eu me lembro de ter lido, na época, uma noticiazinha de que os americanos tinham desenvolvido um aparelho para detectar na selva urina, para detectar pessoas, né? E aí o Vietcong espalhou saquinhos de urina pela selva toda, né? Aí a tecnologia não funcionou. Os americanos puseram 500 mil soldados lá, né? Uma quantidade enorme daqueles bombardeiros B-52 que jogavam diariamente toneladas e toneladas de bombas. E, de repente, tem aquele avanço inexorável das tropas do Vietnã do Norte, juntamente com o Vietcong, e aquela debandada desorganizada dos americanos e do regime sul-vietnamita, né? Então, você somava as várias pecinhas
e falava: olha, o capitalismo está em xeque. E esse mesmo capitalismo, 10 anos depois, no contexto de uma poderosa revolução tecnológica, ganha fôlego, se reestrutura, se afirma através de políticas neoliberais em várias partes do mundo. O Chile foi um laboratório importante para testagem dessas políticas neoliberais, que o Pinochet tomou o poder em o exército, as forças armadas chilenas, os segmentos mais reacionários da sociedade chilena tomaram o poder. E aí, o que fazer agora, né? Na época, eu tenho até um livro que eu comprei na Venezuela, chamado Desafio Neoliberal. É um livro coletivo. E tem um artigo nesse livro que descreve o desenvolvimento dessa experiência neoliberal do Chile. Então, o Pinochet assume o poder sem ter projeto nenhum. O projeto era acabar com a experiência do Allende, né, do governo socialista, comunistas. E, na época, tinham acabado de chegar de Chicago um grupo de economistas chegado do doutorado da Universidade de Santiago. E o Pinochet chamou esses caras e falou: ó, faça um projeto aí de política econômica. E fizeram um projeto liberal, de acordo com o que eles tinham estudado lá em Chicago. E aí, à custa de eliminação de direitos, baixa do poder aquisitivo de camadas enormes da população, desemprego, se consegue um crescimento da indústria, como está fazendo o Milei hoje, né? E aquilo chamou a atenção do mundo. E se tornaria uma das referências para as políticas liberais que viriam logo à frente. Você vê que a Margaret Thatcher, que realizou reformas liberais na Inglaterra, eliminando toda aquela estrutura estatizada do pós-guerra, se tornou amiga particular do Pinochet, né? E aí esse é o momento dessas reformas liberais, num contexto de reestruturação econômica das condições de acumulação do capital, que aquelas experiências socialistas naufragam. E aí o que parecia ser a perspectiva iminente de uma transformação para o socialismo se transforma numa nova avenida de desenvolvimento para o capitalismo.
os partidos comunistas se transformam, se dissolvem, as políticas marxistas passam a ter, muito mais que antes, dificuldade de se implementar no quadro político eleitoral dos países capitalistas, a obra do Marx é posta de lado. Claro que nunca totalmente posta de lado, né? Mas os estudos da obra do Marx são retomados em 2008 com a crise. Tentou se vender muito isso, né, de que não já estava ultrapassado, já não servia mais, né, durante muito tempo, assim, Sim, nos últimos 20, 30 anos ali do século XX, né? Mas daí a realidade vem e se impõe, né? Não adianta, o cara ainda tá bem relevante. claro, claro, claro. Porque aquele contexto dos anos 90 também está sofrendo transformações. Num, num contexto de avanço do movimento feminista, dos movimentos antirracistas, ecológico, de irrupção do movimento operário em determinados momentos, com grande força, como ocorreu na França e na Inglaterra recentemente. Com o desenvolvimento dessa direita protecionista, do ponto de vista econômico, e anticomunista do ponto de vista político, né? Para mim, o indicador mais importante da vitalidade dessa perspectiva histórica e de possibilidades anti- e pós-capitalistas está no próprio barulho que a direita faz em relação ao comunismo. Se o comunismo tivesse morrido, ninguém falaria mais nele, né? Continua sendo o inimigo número um dos caras, assim, a ideia, o Exatamente. fantasma, o espectro. É o espectro, né? Então tá, Lucas, talvez a gente possa ficar por aqui. Vamos dar uma respirada aí de 2 semanas, e aí a Uhum, gente começa as teorias sobre a mais-valia. beleza. Daí, de repente, a gente, por mim, já deixo indicado, assim, que quarta-feira é um horário legal para mim. Exato, nós vamos manter no mesmo horário. Aquela proposta de calendário é para quarta-feira nesse horário. Beleza, então. A Pamela mandou um e-mail hoje dizendo que está lá soterrada de trabalho, e deve estar mesmo, né? Porque tem mil coisas se acumulando lá na agenda dela, do doutorado, profissionais, etc, etc. Mas que ela quer também participar da leitura do Teorias da Mais-Valia. Vai ser muito legal o debate. Vamos ver se a gente traz mais gente para discutir. Uhum. A, a Tamara, eu não sei se vai participar, talvez. Ela quer participar de um projeto em que a gente discuta a obra do Gramsci, que é uma coisa que a gente pode começar a pensar agora também, né? Eu tenho bastante interesse. Na minha dissertação, eu estudei bastante ele para fazer uma discussão teórica ali, uma parte do meu E trabalho. o que é que você pegou dele? Eu li algumas partes dos Cadernos do Cárcere, particularmente aqueles tratos intelectuais e a organização da cultura, né? E, e aí depois eu fui lendo alguns compilados, tem aquele da Boitempo, Homens ou Máquinas, que daí reúne alguns escritos ali do Lordini Novo e alguns outros materiais. Eu, E, e aí foi isso, mas eu basicamente... e daí li também alguns intérpretes dele, né, principalmente o Coutinho, eu, mas é um autor que eu tenho bastante interesse, assim,
de estudar melhor, porque os cadernos do cárcere é inesgotável, assim, né? Dá para estudar muito. É um trabalho extenso, né? Agora, os cadernos, nós temos que discutir como discuti-los, porque existe aquela edição do Valentino Geratana, que acho que o nome é esse, em que os cadernos eles foram rearranjados por tópicos. Então, eles foram selecionando, são 29 cadernos, né? Eles foram selecionando e agrupando por tema, dando origem àquela coleção Cadernos do Cárcere. Foi publicado em 6 volumes. Em que tudo está ali mais ou menos agrupado por tema. Então, tem os intelectuais, a organização da cultura, notas sobre Maquiavel, literatura e vida nacional, o ressurgimento, né? E agora a gente já tem disponível também a coleção de cadernos, tal qual, a transcrição dos cadernos, exatamente na ordem que o Gramsci escreveu. Então, aí está uma coisa para a gente decidir. É mais fácil a gente entrar na obra do Gramsci pela edição da Riunite, do Valentino Geratana. Só um momentinho, louco. Por exemplo, eu tenho em papel, aqui estão 5 volumes e o outro está lá no outro cômodo. Então, Il Risorgimento, Letteratura e Vita Nazionale, Passato e Presente, Il Materialismo Histórico. Esse Il Materialismo Histórico é particularmente interessante. Eu acho que ele foi publicado no Brasil com o título de Concepção Dialética da História, ou coisa assim. E Eu li alguma coisa disso também, quando ele debate sobre a filosofia e tal. exatamente, eu achei particularmente interessante esse volume. É o Valentino Geratana, Valentino Geratana, foi o editor. E tem os intelectuais. Aqui no Brasil, foi publicado com Intelectuais e Organização da Cultura, mas o título em italiano é Os Intelectuais, simplesmente. E é outro livro, esse é um pouco mais curto. A gente, eventualmente, poderia até desenvolver simultaneamente a leitura do livro 4 e pegar ou os intelectuais ou o materialismo histórico. Eu acho que um dos mais lidos é o Nota sobre Maquiavel. Um momento. O Príncipe Moderno, né? Ah, está aqui. Ó. Aí o texto em italiano, o título em italiano é esse aqui, ó, Note sul Machiavelli. E aí acho que o Carlos Nelson Coutinho traduziu como Maquiavel, a política e o Estado moderno.
Fizeram com Gramsci o que eles fazem com os filmes, né? Eles pegam o título em inglês aí eles criam um título totalmente diferente É, eu sempre penso naquele The para poder vender Hangover, mais. aquele The Hangover, que é Se Beber Não Case. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pois é. Então fizeram isso com o Gramsci. É, o Materialismo Histórico, eu acho um livro particularmente interessante de ler. Os Intelectuais, eu acho que é um dos mais lidos, né? E também as notas sobre Maquiavel. Aí os outros 3 volumes, Ressurgimento, Passado, Presente, Literatura e Vida Nacional, eles já entram menos no circuito, mas isso poderia ser uma razão também para a gente explorar, né? Isso aqui eu comprei na livraria italiana lá em São Paulo, eu acho que deve ter sido sei lá, logo depois, deve ter sido em 80 e poucos. Essa edição aqui é de 79, eu devo ter comprado em 80, 81. Porque eu fui deixando muita coisa pelo caminho nas minhas mudanças, doei muita coisa, né? Por exemplo, boa parte do que havia de melhor na minha biblioteca eu levei para Boa Vista. E aí, quando eu me mudei para cá, eu doei quase todos os meus livros, eu fiquei só com uma meia dúzia para a biblioteca da universidade lá. Estava em formação ainda também, né? Eu lembro que foram com uma caminhonete lá em casa, encheram a caçamba da caminhonete de livro. E eu consegui em 2015, num site chamado Ninalenium, Gramsci Source, uma edição dos cadernos, uma edição bruta dos cadernos. É a simples transcrição dos cadernos da maneira como eles foram escritos, na sua ordem cronológica. Então, além de. Esse poderia ser um bom desafio também, né, de ler os cadernos na ordem cronológica em que eles foram escritos, só que a gente teria que ler italiano, que eu acho que não é um obstáculo tão grande assim, né? O italiano é surpreendentemente familiar, assim, tipo, não Não, depois de algum tempo, a gente lê com tranquilidade. No início pode oferecer alguma dificuldade, é como o espanhol, depois de algum tempo você está lendo francês. É só começar a ler, daí a 3 meses você está lendo bem. Eu acho o Gramsci um analista arguto. Eu estou relendo esse Nota sobre Maquiavel, e ele tem uma acuidade analítica incrível, né? E é criativo, né? É um cara que, como a Rosa, não fica nas fórmulas, ele desenvolve, ele dá a contribuição original. E é uma obra que possivelmente ele nunca tivesse escrito se não tivesse sido preso, né? Porque os escritos políticos, que é praticamente o que a maior parte é o que ele publicou no Ordem Novo, são escritos do dia a dia da luta política. Eu acho que são importantes também, mas não tem esse alcance teórico que tem os cadernos e as cartas.
Lendo a. Eu não avancei muito na leitura dos cadernos em ordem cronológica. Eu até imprimi. Eu, eu produzi em látex e imprimi. Mas eu avancei até certo ponto, depois eu tive outros compromissos de leitura e pus de lado e ficou. E aí, no caso da gente retomar, da gente desenvolver um projeto específico sobre a obra do Gramsci, eu quero retomar a leitura dos cadernos em estado bruto, né? Eu pilho fazer isso. Aí a gente vê quando a gente começar a ler a teoria sobre a mais-valia. Eu não sei, eu nunca peguei para ler o Teoria sobre a Mais-Valia, não sei se é um livro muito longo, muito denso de ler, mas daí a gente poderia combinar, né, fazer alguns, se a gente for fazer de 15 em 15 dias, mesclar um pouco dos dois, ler um pouco de cada. Claro, claro, claro. Eu acho que a gente poderia, quando a gente começar a discutir teorias sobre a anomalia, que daqui a 2 semanas, né? Deixa eu. Eu acho que eu tenho a impressão que eu perdi o calendário que eu fiz. Eu vou ter que pegar no Telegram, porque nesse domingo eu fui instalar um Linux num disco externo e, por distração, no momento mais crítico da instalação, eu optei por um comando que era o contrário do que eu deveria utilizar. Aí a instalação avançou, se concluiu, reinicializei o computador, e aí eu quis passar algum material que estava no disco rígido do meu computador para o disco externo, e eu vi que eu tinha apagado simplesmente tudo. Tudo que eu tinha armazenado foi deletado. Então, agora eu estou pegando os calendários que eu mandei para o Telegram, para o grupo. Eu acho que o calendário do Teorias da Mais-Valia está lá. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tá assim. Calendário, livro um Mais-Valia. Está aqui, ó. Deixa eu pegar. Aí, debates do livro 4 do Capital, Teorias da Mais-Valia. Então, já está quarta-feira, 19 horas, para começar no dia 11 de junho. Então, a gente dá um intervalinho aí de 15 dias, 20 dias, que ó, hoje são 21, está acabando a semana, né? Então, nós vamos ter a semana inteira que vem, que é a última de maio. Depois a gente tem a 1ª de junho, e já é na segunda quarta-feira de junho. É um pouco, Lucas, vai ser mais do mesmo, viu? Deve ter algum dado adicional, mas eu acho que não vai ser nada de muita novidade, não.
Beleza, então. Alô, Lucas. Feito, professor. Valeu, um abraço. Outro. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.